Saudações Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é seu favorito Duque Tricolor para mais um vídeo. Vamos falar sobre esse cara aí que tá na foto, Pedro Henrique. Pedrão Henrique, hein? Jogador do Internacional. Então vamos falar aqui um pouquinho mais sobre isso, né? Porque realmente ele foi envolvido numa possível contratação para o Fluminense. E vamos falar sobre isso tudo aí, métricas e tudo mais, tá? Então só vem aqui. Ele tem 32 anos de idade, né? Eu fiz a pesquisa, né? Ano que vem ele vai fazer 33. E o tempo de contrato no Inter é até 2024. Ou seja, 2 anos a mais de contrato. Isso daí é interessante, né? Porque realmente se for para comprar, se for para vender, ele vai ser vendido pelo Internacional. Isso é muito interessante, então deixa pontuado aí. Multicampeão de campeonatos inexpressivos do futebol, né? Para o futebol brasileiro, né? Ele foi campeão, sei lá, cara, de locais que realmente nem tem futebol direito. Tipo, Azerbaijão, Cazaquistão, esses clubes aí todos, entendeu? Eu nem quis pesquisar direito para entender como que era o campeonato de lá, mas assim, ele tem, acho que uns 6 títulos, uns 6 ou 7 títulos, e realmente todos eles irrelevantes, certo? Então, ele sempre estava na Europa ou no Oriente Médio, mas sempre jogando em campeonatos inexpressíveis, que realmente não fala nada se o cara é bom ou se o cara é ruim por ter vencido, certo? Até mesmo o capitão Moldávio já ganhou um campeonato moldável. Isso não quer dizer nada, então, tá? Ele tem poucos jogos como titular, né? Ele só ficou 40% como titular, ou seja, a maioria dos jogos ele sempre entra na reserva, muito com uma saída de bola. Mas achei uma coisa muito interessante, que mesmo ele poucos jogos como titular, a torcida dele gosta muito dele, certo? Até apelidam ele como o Bruno Henrique Branco, né? Se existe o Bruno Henrique, que é o jogador do Flamengo, que joga muito, né? Eles não. O jogador do Flamengo que está machucado, mas que joga muito, todo mundo fala que ele também joga muito, né? Realmente, aqui no próprio comentário dele tem vários torcedores que enaltecem muito o próprio Pedro Henrique. Então, realmente, é uma posição interessante, né? Porque, imagina se ele pega um cara que realmente não é tão agradável assim. Mas também isso não quer dizer muita coisa pra mim. Antes de comentar mais sobre esse Pedro Henrique, eu tenho que fazer um pedido pra vocês, certo? Eu tenho que fazer o pedido de triplo C. Sabe o que é o triplo C? O triplo C é comente, curte, compartilhe. Isso é pra me dar engajamento pro meu canal ser mais visto por mais gente. E quanto mais inscritos, melhor pra mim, tá? Eu quero muito que vocês vejam esse meu vídeo, cara. Eu tô fazendo isso daí com todo esforço, com todo carinho, todo com uma análise bem profunda sobre os casos todos. Entendeu? Uma contratação dessa, de peso, que poderia ajudar o Fluminense, talvez você não saiba e não possa pedir pro Mário Bittencourt. Então vem comigo que você vai gostar muito desse vídeo, tá bom? Senão o Fluminense vai pra Série C. Você quer que o Fluminense vá pra Série C? Ou você quer que o Fluminense continue disputando o G4 desse Brasileirão? Só vai ocupar que você vai gostar desse e de mais outros vídeos que estão no meu canal, tá? Vamos lá. Ele realmente tem uma pedida alta, né, pra sair, realmente. Ele tem mais 2 anos de contrato e realmente ele veio com um peso mais ou menos, mas por conta dos jogos que ele teve, ele realmente melhorou um pouco o patamar dele no estádio, né? Realmente, novamente. Tanto que falam que a estrutura de base do Internacional joga pro alemão ou pro Pedro Henrique para tentar ver se ele resolve e todo mundo ficar atrás, simplesmente não permitindo que o gol entrasse, né? Realmente a eficiência sempre ganhando da superestimada futebol arte, certo? É engraçado, né? Porque tanto Palmeiras quanto Internacional, que estão nos primeiros lugares do Brasileirão, eles só estão no primeiro lugar do Brasileirão porque eles estimulam muito a eficiência do jogo, né? Então não é à toa que realmente o Internacional está bem colocado naquele Brasileirão. Uma coisa interessante, né, que eu sempre me pergunto as métricas do Fluminense, né? Porque, por exemplo, o que significa a métrica? Significa que
normalmente é um jogador que você vê no Fluminense, certo? Eu quando vejo, por exemplo, um jogador lá, mas o jogador tem 30 anos de idade. Vamos supor isso. O jogador tem 30 anos de idade. Eu já penso assim, cara, esse cara não vai ser contratado. 30 não. 25, né? 25 anos de idade, eu falo assim, eu acho que esse jogador não vai ser contratado. Eu acho que esse jogador não tem porte pro Fluminense. Mas se o cara tem 30, 32, como a média das contratações que o Fluminense vem fazendo, aí já acho que seria bom. Até porque um jogador que realmente não é tão badalado, porque normalmente a gente não pega ninguém badalado, né? O último badalado foi realmente o Germancano. Mas o restante, e aí? Só falar aqui, o William Bigode é badalado. Felipe Melo é badalado. Alan, Michel Araújo, que voltou pra gente. Marrone, Cristiano, Pineda. Todas as contratações do Fluminense desse ano, que foi justamente a métrica que o Fluminense sempre utilizou, sempre foram jogadores que não eram badalados naquela equipe deles. E nem estão aqui. É por isso que eu falo que, sim, que é muito mais propenso do Fluminense não conseguir contratar ele, porque ele ainda é badaladinho no Inter. Então, pensando pelas métricas, pela idade, ele pode ser um possível jogador do Fluminense. Mas por ele ser badalado, não. Certo? Ele, pra mim, vai sofrer a mesma coisa do efeito Luiz Henrique, né? Porque realmente a gente não conseguiu até agora encontrar um substituto ideal pro Luiz Henrique. Isso é muito importante, cara. Eu sempre vou relacionar qualquer contratação no ataque para a formação do novo quarteto ofensivo com a questão do Luiz Henrique, certo? Nós precisamos de um Luiz Henrique urgentemente. Eu não sei se o Pedro Henrique ele é realmente esse Luiz Henrique. Pelo que os torcedores do Internacional falam, ele é esse tipo de jogador. Agora, se ele é ou não, é uma outra coisa, certo? É muito complicado a gente contratar qualquer um e realmente não tomar porrada, né? Tanto que eu tô vendo aqui, até mesmo a própria Renata Fã gosta dele, ó. Agora que eu vi ali. E só pra fechar aqui, para comentar sobre isso, né? Os vídeos você tá vendo que tá diminuindo um pouquinho do tamanho, mas é por conta disso mesmo que eu quero fazer. Eu quero tentar diminuir um pouco esses vídeos. Você que escutou sobre isso tudo, você gostou dessa posição de contratação do Fluminense? Você gosta muito do Pedro Henrique? Você está acompanhando o Pedro Henrique? E você, torcedor colorado, você gostou muito do Pedro Henrique e vale a pena investir um dinheiro nele? Ou você quer manter ele sempre no seu time? Não sei. Então eu vou fazer uma coisa. Vou pedir uma coisa para vocês, tá? Nesse final de vídeo. O Triplo C. O Triplo C é o curte, comente e compartilhe, certo? Isso para me dar relevância no canal. Se tiver inscrito, está ótimo, certo? Vídeo que eu estou diminuindo de tamanho para ver o que acontece. Muito obrigado a todos. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.